Uma boa noite a todos. Hoje nos encontramos aqui no dia 25, na 25ª semana do Tempo Comum. Nós encontramos esse nosso momento grandioso de beleza, de oração, de unidade. A Palavra de Deus nos apoiando nesse momento celebrativo da Palavra de Deus. Celebrar orando a Palavra de Deus, a nossa Lexio Divina. E assim, iniciando essa nossa celebração, vamos traçar o nosso sinal que nos identifica como seguidores de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos, na nossa casa, no nosso coração, fechando o nosso olho, a presença do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra, e renovareis a face da terra. Esse final de semana, o 25º domingo, nos foi apresentado o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só,
e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O Evangelho de hoje, ele nos narra esses empregados que foram contratados em momentos diferentes do dia, ou em horas diferentes. A nossa caminhada cristã, cada um de nós se encontrou com Deus em determinado momento da nossa caminhada. Alguns desde criança têm esse grande encontro com Deus e deixa com que Deus seja a paixão da vida, o grande tesouro da vida. Outros se encontram com Deus na adolescência, outros se encontram com Deus na juventude, outros na velhice, ou até na idade mais avançada. Cada um num momento diferente. O que importa sempre é a conversão do nosso coração. Se converter a Deus, o olhar a Deus na nossa caminhada. O ideal seria que nós sempre, desde muito novinhos, caminhássemos nessa direção de Deus, né? Apaixonados por Deus. Mas temos momentos diferentes, somos diferentes, cada um de nós tem uma concepção diferente do momento de Deus. Nós rezamos pelos outros, pedindo que o coração deles se abra a essa presença de Deus. Mas nós não podemos exigir ou forçá-los a isso. É um ato de espontaneidade, abertura do nosso coração a Deus. Abertura à graça de Deus. Temos todos a liberdade de escolha, porque Deus nos dá essa possibilidade. Mas nós devemos sempre insistir, evangelizar, mostrar, nunca se cansar de rezar pelo outro e também mostrar a eles o caminho de Deus, através do nosso exemplo, através das nossas ações. Muitas vezes as palavras são poucas, não são necessárias as ações para mostrar ao outro. O exemplo edifica, o exemplo mostra. Então, mostrarmos aos outros. Sobre uma outra vertente, muitas vezes nós julgamos os outros, né? Nós achamos que porque nós chegamos cedo, os outros não têm o direito de chegar mais tarde e ganhar de Deus a salvação. Aí entra o nosso contexto de inveja, nosso contexto de endurecimento do nosso coração, onde nós achamos que na comunidade nós somos primordiais. Nós temos o direito de apontar o dedo aos outros, de julgar aos outros, o direito de dizer aos outros. Não respeitamos o outro como o outro, nas suas fragilidades e nas suas dificuldades, os seus momentos, a própria história que o outro tem na sua caminhada de vida. Cada um de nós temos uma história diferente. Carregamos as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Nós temos que respeitar a história do outro, assim como o outro respeita a nossa história. Encontrar-se cedo com Deus é uma grande conquista na vida. Apaixonar-se por Deus desde novo é uma grande conquista na vida. Mas nem todos nós tivemos essa capacidade, ou temos essa capacidade de encontro com Deus assim. Né? No momento correto, a pessoa se converte. No momento certo, a pessoa consegue enxergar Deus na vida dela. Quantos nossos irmãos, quantas histórias nós poderíamos contar aqui de pessoas que se converteram mais velhos na vida e se tornaram alegres, serviçais de Deus com muita alegria. Se tornaram abertos à misericórdia e à bondade de Deus. Né? Reconhecer os seus erros do passado, a sua dificuldade, como dizia o próprio Santo Agostinho. Né? Tarde te amei, ó beleza infinita. Tarde te amei. Eu tanto te procurava e tu estavas dentro de mim. Porque muitas vezes tarde nós vamos procurando essa presença de Deus. Né? Mas Santo Agostinho mostra ali que sempre é tempo. Sempre é tempo de conversão, sempre é tempo de vida. Sempre temos o tempo de nos encontrarmos com Deus. Não importa o momento que o nosso amigo, o nosso familiar vai se encontrar com Ele. O que importa é que esse encontro se realize. O encontro da beleza, o encontro da fragilidade do homem com a beleza de Deus. O encontro da pequenez do homem, da miséria do homem com a grandeza de Deus. Porque Deus nos engrandece na nossa caminhada. Abrirmos sempre a Ele e respeitar sempre o tempo do outro. O tempo que o outro tem para uma concepção de Deus. Mas nunca nos esqueçamos. Nós temos que ir tentando plantar no coração do nosso irmão
a sementinha de Deus. No final dos tempos, Deus dará a todos nós a mesma paga, que é a eternidade. Nós, com o nosso trabalho, servimos na alegria, sem cobrar. Nós servimos com o prazer de servir a Deus, sem cobrar Deus. Aquele que serve por obrigação não serve, né? Ele faz por obrigação. Nós servimos por amor, somos servos por amor. Devemos servir sempre pelo amor de Deus, sem colocar limites naquilo que nós servimos a Deus. E na alegria de que os nossos irmãos possam ser incorporados à nossa comunidade, a vivenciar a unidade conforme nós caminhamos no nosso dia a dia. Vamos então fazer a nossa vamos fazer a nossa contemplação e a nossa oração da palavra de Deus. Jesus, instintivamente sentimos-nos solidários com os operários da primeira hora e achamos uma injustiça pagar o mesmo a quem trabalha mais e a quem trabalha menos. Porém, se nos deixamos provocar pela vossa parábola, descobrimos que Deus não coloca no centro o dinheiro, mas o homem, não a produtividade, mas a pessoa. Então, nós também, se pensamos em um pai de família desempregado, com os seus filhos que têm fome e que esperam o necessário para apaziguar a barriga faminta, não podemos murmurar contra quem quer garantir a vida dos outros, além da minha. Senhor, que consigamos olhar para o operário da última hora com o vosso mesmo olhar, com bondade. Olhar para ele como a um amigo, como a um irmão, não como a um adversário. Então nos alegramos com ele, com o nosso irmão, pelo pagamento integral, e todos nos sentimos ricos. Se pensamos que Deus nos deve, porque trabalhamos desde a primeira hora, então ficamos revoltados com a largueza dele. Mas, se com humildade e verdade nos colocamos entre os últimos operários, entre os servos inúteis, entre os pecadores, se não contamos com os nossos merecimentos, mas com a bondade de Deus, então a parábola nos revela o segredo da esperança. Deus é bom. Ficamos contentes que Deus é bom, porque, na verdade, o operário da última hora somos nós. Ficamos felizes de ter um Deus assim. Deus, na sua bondade infinita, nos acolhe sempre. Apesar das nossas misérias, das nossas fraquezas, Deus não precisa de nós, mas Deus quer que nós, ou como nós precisamos de Deus, nós nos colocamos a serviço dele pelos nossos irmãos. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve de Jesus. Aquele que se coloca por último, se coloca na humildade. Se for convidado a um jantar, não sente nos primeiros lugares, mas os últimos. Porque aquele que é de coração aberto a Deus, ele se coloca sempre ao serviço da humildade. Se alegra com a bondade de Deus, se alegra com a graça de Deus, com a presença desse Deus no nosso caminhar. Somos trabalhadores da vinha do Senhor. Como dizia o Papa Bento XVI, no dia da eleição dele, o humilde servo da vinha do Senhor. E é assim que nós devemos sempre nos colocar, como humilde servo da vinha do Senhor. O Senhor nos chama a sermos aquele servo pequenino, aquele servo que faz o seu trabalho cotidiano, o servo ali, sempre pronto a ouvir Deus, a se colocar à disposição de Deus, a servir na gratuidade do coração. Não para ser visto, mas para servir. Não para ser vangloriado, mas para servir. Porque a alegria do cristão está em servir, não em ser aplaudido, mas em servir na humildade e na simplicidade. E você, meu irmão, que está nos acompanhando, já foi chamado por Deus? Jesus já te chamou?
Qual foi a sua resposta? Posso dar testemunho da minha própria vida. Tive a graça de ter esse chamado muito jovem. E as graças de Deus na minha casa são tão grandes e tão imensas que eu não tenho como retribuir e pagar. E muitas vezes, e sempre que nós nos colocamos a serviço de Deus, no propósito de falar do amor dele, o nosso ouvido é o primeiro a ouvir, o nosso coração é o primeiro a receber essa graça que transborda para os irmãos, né? Que você também possa fazer essa reflexão. Qual é o chamado de Deus para mim hoje? Temos tantas pastorais na paróquia. Você já se engajou no serviço em algumas delas? Ou já foi conhecer? Pastoral da catequese, que trabalho maravilhoso para as crianças, a oportunidade de semear o amor de Deus nesses corações novos, ingênuos. Deus não precisava de nós, mas Ele quis precisar de nós. Que você possa nessa noite entregar o teu coração, os seus braços e refletir sobre esse chamado, né? Onde Deus me quer? Onde eu posso ser útil? Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Pedro um dia disse a Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. E que nós iremos ganhar? E Jesus diz a ele: Pedro, tu ganharás muito nessa vida e muito mais na vida futura. Deus dá a nós quando nós servimos com o coração aberto. Passamos a nossa leitura espiritual também hoje com uma leitura do Papa Francisco. A página do Evangelho de hoje narra a parábola dos trabalhadores contratados
ao dia pelo dono da vinha. Por esta narração, Jesus mostra-nos a surpreendente maneira de agir de Deus, representada por duas atitudes do proprietário, a chamada e a recompensa. Primeiro, a chamada. 5 vezes o proprietário de uma vinha vai à praça e chama para trabalhar para ele. Às 6, 9, 12, 3 e 5 da tarde. É comovedora a imagem deste proprietário que vai várias vezes à praça à procura de trabalhadores para a sua vinha. Esse proprietário representa Deus, que chama todos e chama sempre, a toda hora. Deus também age desta forma hoje. Ele continua a chamar todos, a qualquer hora, e convida a trabalhar no seu reino. Este é o estilo de Deus, que por nossa vez somos chamados a aceitar e imitar. Ele não está fechado no seu mundo, mas sai. Deus está sempre em saída, à nossa procura. Ele não está fechado, Deus sai. Ele sai continuamente à nossa procura porque não quer que ninguém seja excluído do seu desígnio de amor. Também as nossas comunidades são chamadas a sair dos vários tipos de fronteiras que possam existir, para oferecer a todos a palavra de salvação que Jesus veio trazer. É uma questão de abertura a horizontes de vida que ofereçam esperança àqueles que estão estacionados nas periferias existenciais e ainda não experimentaram ou perderam a força e a luz do encontro com Cristo. A igreja deve ser como Deus, sempre em saída. E quando a igreja não está em saída, adoece, como os tantos males que temos na igreja. E por que há essas doenças na igreja? Porque não está em saída. É verdade que quando saímos há o perigo de um acidente, mas é melhor uma igreja acidentada por sair, por anunciar o evangelho, do que uma igreja que está doente por fechamento. Deus sai sempre, porque é Pai, porque ama. A igreja deve fazer o mesmo, sempre em saída. A segunda atitude do proprietário, que representa a de Deus, é a sua forma de recompensar os trabalhadores. Como paga Deus? O proprietário acorda 1 moeda de prata, com os primeiros trabalhadores contratados pela manhã. Aqueles que começaram mais tarde, ele diz: vos pagarei o que for justo. No final do dia, o dono da vinha manda dar a todos o mesmo pagamento, ou seja, 1 denário. Aqueles que trabalharam desde a manhã ficam indignados e lamentam-se contra o proprietário, mas ele insiste. Quer dar a máxima recompensa a todos, mesmo aos que chegaram por último. Deus paga sempre o máximo, não paga só metade, paga tudo. E aqui compreende-se que Jesus não fala do trabalho nem do salário justo, que é outro problema, mas do reino de Deus e da bondade do Pai Celeste, que continuamente sai para convidar e paga o máximo a todos. De fato, Deus comporta-se dessa forma. Não olha para o tempo nem para os resultados, mas para a disponibilidade. Olha para a generosidade com a qual nos colocamos ao seu serviço. A sua ação é mais do que justa, no sentido de que vai além da justiça e manifesta-se na graça. Tudo é graça. A nossa salvação é graça. A nossa santidade é graça. Ao conceder-nos a graça, Ele dá-nos mais do que merecemos. E assim, quem raciocina com lógica humana, isto é, a de mérito adquirido com a própria habilidade, de primeiro torna-se último.
Mas trabalhei tanto, fiz tanto na igreja, ajudei tanto e sou pago da mesma forma que este que veio por último. Recordemos quem foi o primeiro santo canonizado na igreja, o bom ladrão. Ele roubou o céu no último momento da sua vida. Isto é graça, assim é Deus. Também com todos nós. Por outro lado, aqueles que procuram pensar nos próprios méritos falham. Aqueles que humildemente se confiam à misericórdia do Pai, de últimos, como o bom ladrão, acabam por ser os primeiros. Que Maria Santíssima nos ajude a sentir todos os dias a alegria da admiração de sermos chamados por Deus a trabalhar para Ele, no seu campo, que é o mundo, na sua vinha, que é a igreja, e ter como a nossa única recompensa o seu amor, a amizade com Jesus. Papa Francisco, um dos parágrafos que ele nos coloca, chama atenção a nós, né, para uma reflexão. Deus não olha para o tempo, nem os resultados, mas Deus olha para a disponibilidade, para a generosidade com a qual nos colocamos a serviço. Deus não olha quanto nós conseguiremos com o nosso trabalho, mas Ele olha se nós fomos disponíveis ou não, se foi uma abertura, se foi o que nós temos na espontaneidade do nosso coração. Não está preocupado com o resultado. Como dizer Maria de Calcutá, não importa o que fazes, mas o quanto de amor coloca naquilo que tu fazes. Então, quanto de amor nós colocamos naquilo que nós fazemos? Será que nós estamos disponíveis à igreja? Será que nós estamos disponíveis quando a nossa comunidade precisa de nós? Quando nossos irmãos precisam de nós? Será que nós estamos disponíveis a essa graça de Deus? Quando Deus nos pede alguma coisa, qual é a nossa resposta? Ele pede muitas vezes o seu coração. Qual será que é a nossa resposta? Será que nós lavamos as mãos? Será que muitas vezes nós não somos só espectadores da ação de outros? Nos conformamos com isso, numa vida conformista? Ou nós nos colocamos à disposição? Vamos servir juntos. Vamos abraçar juntos o serviço à igreja, o serviço aos nossos irmãos, a nossa disponibilidade, a nossa generosidade. Qual tamanho tem sido a minha generosidade de coração no meu serviço à igreja? Será que eu tenho me colocado assim? Minha resposta para Deus, será que é assim? Deus chama cada um de nós. Todos nós Deus chama. Funções diferentes, mas Deus chama cada um de nós. Com os dons que cada um de nós temos a colocar à disposição da igreja, à disposição de Deus e dos nossos irmãos. Quando eu ouvi essa palavra, Deus falava muito forte no meu coração sobre a qualidade do tempo que nós temos dedicado a Deus. Muitos de nós fomos chamados a trabalhar, a servir. Será que a gente está entregando o melhor que nós podemos ter para Deus, né? As primícias, o melhor cordeiro, o melhor do nosso tempo? Ou a gente está entregando o resto? Né? Será que eu, como músico, tenho procurado me aperfeiçoar, melhorar, ampliar meu repertório? Será que eu, como catequista, tenho buscado estudar a palavra para que Deus possa usar o material humano melhor? Deus faz no mundo através das nossas mãos, né? E nós nos esquecemos disso. Para que nós possamos ser bons instrumentos nas mãos de Deus, é preciso que a gente esteja também preparado. Que a gente busque conhecimento, busque formação, busque ser melhor para Deus. Cada um de nós possa refletir sobre isso, né? Como está a qualidade do tempo que eu estou dedicando para Deus?
Vou te buscar, Senhor, de todo meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. De novo. Eu vou te buscar, Senhor, de todo meu coração. Quero te entregar o que há de melhor em mim, Senhor. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus, mais que a vida. Eu preciso de ti, mais que o ar. Eu preciso de ti, mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus. De ti preciso, preciso mais que tudo nesta vida. Preciso, preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu, sou todo teu. Que a gente possa fazer essa intenção nessa semana de buscar o Senhor com todo o nosso coração, na nossa oração diária, na preparação de tudo aquilo que temos que fazer. Eu vou te buscar, Senhor, de todo meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Assim nós encerramos esse nosso momento de oração, nesse nosso dia 25, já adentrando no final do nosso mês de setembro, que nós possamos já começar a olhar essa nossa caminhada, como tem sido esse ano, de que forma eu tenho caminhado, esse segmento a Cristo, a serviço de Cristo, na abertura da minha bondade a Deus. Qual tem sido a minha resposta para Ele? Como eu tenho respondido efetivamente a tudo aquilo que Deus vai pedindo na minha caminhada? Não importa a hora, o que importa é servir. Não importa o tempo que nós encontramos com Ele, mas a disponibilidade, a nossa generosidade em servir a Deus. Todos uma boa noite e que recaia sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.